Olá pessoal, boa noite. Sou Felipe Silvestre. Hoje é dia 14 de outubro de 2024. Estamos ao vivo em mais um Primitivo Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em live no Facebook, na Twitch, no Instagram e no YouTube e no LinkedIn. Se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se você estiver querendo conhecer mais sobre os nossos convidados, convido você a assistir todos os nossos episódios. E hoje não será diferente, a gente vai trazer um convidado que vai falar um pouco sobre carreira e afins. Seja muito bem-vinda, Aline Bravo. Como você está, Aline? Boa noite, Felipe. Que bom estar aqui com você. Que bom poder compartilhar aí um pouquinho. Estou muito feliz, estou ótima, principalmente por estar aqui com vocês. Que legal, que legal. Aline, eu costumo não apresentar as pessoas porque eu não sei qual que é o seu momento atual. Se você é psicóloga, se você é coach, se você é mentora, o que você é, na verdade. Cada dia vai se moldando, vai se mudando, né? Até anos atrás eu era cientista de dados, depois eu virei engenheiro, depois eu virei arquiteto e eu nem sei mais o que eu sou hoje. Então você vai até me ajudar a arrumar aqui, a me identificar também nesse nosso bate-papo. Fala um pouco sobre quem é a Aline Bravo, e aí já fica uma primeira pergunta. Qual é o primitivo da Aline Bravo? Como que iniciou a sua jornada? Olha, Felipe, posso falar que eu sou tudo isso e mais um pouco? Acredito. Legal. Eu sou tudo isso e mais um pouco, e hoje eu estou atuando aí como psicóloga clínica e mentora de carreira. Eu amo trabalhar com profissionais que desejam alcançar a felicidade profissional. Então é isso que eu amo fazer e esse é meu primitivo. E você sempre, assim, desde a adolescência, desde pequena, você sempre quis ser psicóloga, sonhou em ser psicóloga, ou você tinha um sonho e foi moldando a ser psicóloga? Felipe, como a vida da gente dá voltas, né? Eu já sonhei em ser cantora. Eu já sonhei em ser atriz, eu já sonhei em ser professora. E na adolescência, eu comecei a trabalhar na área comercial, na área varejo, né? E foi nesse momento, Felipe, que eu descobri que eu gostava de pessoas, que eu gostava de servir, que eu gostava de atender. E aí fui desenvolvendo esse sonho de trabalhar com psicologia organizacional na época. Na verdade, naquela época não tinha muito tempo, né? E aí eu fui fazer outra coisa que me levasse para esse lugar. Então, eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em RH, porque lá atrás eu já queria trabalhar com RH, né? Então fui trabalhar na administração, lá no aquele curso geral de todo mundo. Comecei na administração, era um pouquinho mais focado, porque era ADM com ênfase em RH, né? E como eu já queria trabalhar com RH, e fui trabalhar com RH, então eu fui trabalhar em consultorias, contratando, desenvolvendo pessoas, fui trabalhar em empresas nacionais, multinacionais, sempre nesse lugar aí de contratar, desenvolver. Então já estava muito feliz profissionalmente, porque eu gostava muito de fazer isso, né? Só que o sonho da psicologia ficou guardadinho ali, né? Eu sempre desejei fazer isso. E aí teve uma virada aí na minha jornada que me levou por um lugar de não tão felicidade. Não sei se você já passou por isso na sua jornada, mas muitos passam por um lugar aí de insatisfação, de estar um pouco perdido na carreira, né? Hoje eu atendo profissionais que realmente a maioria está nesse lugar e eu também passei por isso. Então eu fui trabalhar na área bancária e eu falo que eu me perdi um pouco profissionalmente. E aí muita coisa aconteceu para eu me encontrar, para eu fazer minha segunda graduação e hoje estar aqui fazendo o que eu amo. Pega o início dessa história e começa a destrinchar ela. Vamos destrinchar ela. Começa a contar pra gente as nuances, as histórias. Como é que você chegou, né, nessa empresa aí que não precisa citar nome, mas como é que você chegou nesse lugar onde você não queria estar?
Felipe, eu fui movida pelo dinheiro. Confesso que fui movida pelo dinheiro. A conexão está um pouco instável, tá, pessoal? Pode ser que ocorra algumas variações, mas logo logo ela está de volta aqui, tá bom? Deixa eu remover aqui um pouco. Aproveitando, quem puder compartilhar e ajudar o Primitivo Cast, nós somos autônomos, aceitamos Pix, né, para a gente ter a plataforma, continuar transmitindo aqui a live para o pessoal. O Pix é silvestre@primitivocast.com.br. Só estou aguardando aqui a conexão da Aline para voltar, que a gente já continua o nosso bate-papo. Deixa eu só abrir aqui com ela agora. Tá vendo, Vinícius Quevedo? Nessas horas você faz falta. Para a gente continuar o nosso bate-papo. Ela caiu aqui a conexão, mas ela já retorna. Eu falo pro Vini assim, mas obrigado, Vini, por sempre dar o apoio aí pra gente, tá? Continua ajudando aí o Primitivo Cast. E pra turma que gosta de RH, gosta de cultura de dados, a gente teve bastante episódios, né, nas últimas semanas, vou até citar alguns aqui. A gente falou na semana passada com Eric Leite, falando aí sobre a trajetória dele na transformação digital, como é que ele faz isso numa das maiores empresas de gás do Brasil. E também falamos com o nosso amigo, o Alexandre Martins, no episódio 40, com o Alexandre Martins, um consultor da MD2 que fala sobre parcerias, estratégias dentro das companhias. É super interessante falar com esse pessoal, conhecer a jornada deles. E é isso que o Primitivo vem a proporcionar para todo mundo. Só aguardando a Aline retornar, ela não retornou ainda, tá? Deixa eu só mandar uma mensagem para ela aqui. Aguardando você retornar. Fique tranquila. Às vezes acontece, tá, pessoal? Ainda mais que teve chuva, bastante instabilidade aí nas conexões, nos jornais. A Aline já voltou e tá tomando o seu cafezinho. Aproveitou para tomar a sua água. Tem que ser água, né, Felipe? Esse horário, porque senão não durmo hoje. Água, tem que ser água. Verdade. Perdão, caí aqui. Não tem problema, aproveitei para dar alguns recados, para falar com o pessoal, chamar também para assistir outros episódios. E você estava falando do início da sua jornada lá até chegar naquele momento que não é tão bom. Me perdi, né? Eu estava comentando, Felipe, que eu trabalhei alguns anos contratando pessoas e eu amava fazer isso, né? Muito bom trabalhar ali, podendo ajudar outras pessoas, dar oportunidade para as outras pessoas, né? Só que uma grande instituição financeira me chamou uma vez, eu estava trabalhando com RH, estava bem, falei não. Passado um ano, me chamaram novamente, falei não. Passado um ano, Felipe, me fizeram uma proposta irrecusável financeira. E aí eu decidi aceitar. Só que foi um caminho que, quando eu cheguei lá, sabe quando você chega num lugar com aquela expectativa gigante e na realidade não é nada disso? Já aconteceu isso com você? Já, nossa, demais. Mas hoje, como eu já estou mais experiente, eu já sou mais pé no chão, eu já sei como que a maré anda, né? O pessoal fala que a maré tá alta, que tá maravilhas, e quando você chega no lugar não é nada daquilo. Exatamente. Então foi o que aconteceu comigo também. Em pouco tempo eu vi que não era para mim, vi que não era minha praia. Só que eu já estava lá, né? E aí a questão financeira falou mais alto, eu tinha um bom cargo, eu tinha um bom salário, eu tinha bons benefícios. E isso foi me fazendo ficar. Só que o preço que eu paguei foi muito alto. Fica no comodismo, né? Exatamente. Eu caí na zona de acomodação, Felipe. E aí foi quando eu comecei a adoecer, né? Eu cresci, toda vez que eu pedia para sair, eles me promoviam. Eu ficava, então eu cheguei a cargo de gerente nessa época, isso até foi positivo, né? Mas eu me perdi profissionalmente. E foi nesse momento, Felipe, que eu tive burnout, que eu tive crises de ansiedade, e foi nesse momento que eu precisei buscar ajuda, porque quando nós caímos nessa zona de acomodação, onde está ruim, mas está bom,
porque o dinheiro, que é uma boa parte aí, né, da nossa vida profissional, estava caindo, né? Então eu fui ficando. Então, sozinha, eu não conseguia mudar. Foi nesse momento. Sozinha você não consegue mudar. E como que a gente percebe que a gente está nesse ambiente? Eu percebi assim no momento que eu estava quando eu chego nesses momentos nas empresas, normalmente eu saio. Já sou meio você extremo, é mais ousado. Você é mais ousado. Eu sou extremo, ousado. Vamos usar a palavra ousado. Eu vou e simplesmente saio e vou procurar outra oportunidade. Mas pensando assim, como é que as pessoas que ficam ali naquele ciclo do acomodado, fica naquele ciclo e se sente ansioso, se sente... Eu vou falar da minha ansiedade, tá? Que daí você pode usar até como exemplo. Eu, quando estou numa empresa que eu tenho minha atividade lá, início, meio e fim, mas eu tenho aquele sentimento de que o que eu estou... Pode ser que ninguém me fale, tá? Mas eu tenho o sentimento de que o que eu estou entregando ou não está sendo visto, ou não está sendo usado, ou eu deveria fazer mais. Aquele sentimento, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que provar meu valor, e sempre tem aquele sentimento de provar o valor. Hoje já não tem mais tanto isso, né? Mas antes eu tinha mais. E como que pessoas que têm esse perfil de ansiedade, de querer mais, querer achar que nunca é o suficiente, como é que a pessoa se autodiagnostica para poder, se autoavalia para poder procurar um profissional para ter um diagnóstico mais assertivo? Existem alguns sinais, né, Felipe? Esses que você trouxe são alguns deles. Então, eu senti que eu não estou no lugar certo, eu senti que esse terreno não é um terreno fértil para eu crescer, eu não me sentir sendo desafiado, eu não me sentir sendo valorizado. Esse se sentir sendo valorizado, ele pode ser tanto em aspectos financeiros como em aspectos emocionais também, né? A gente fala desse reconhecimento emocional e do quanto ele é necessário. Então, são alguns sinais que você tem aí no seu dia a dia, quando também a relação com a gestão não está muito boa, né? Você não admira o teu gestor, quando você tem algum tipo de relacionamento tóxico no meio do processo, quando você está na empresa há muito tempo, mas você não é valorizado financeiramente, não existe oportunidade de crescer. Então, são alguns indícios de que está na hora de fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, Felipe, normalmente... Isso que você fala que você vai e faz, né? Você vai, sai e vai procurar emprego. Então, depende muito do perfil da pessoa. Então, por exemplo, hoje eu sou especialista numa ferramenta de perfil comportamental que se chama DISC. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. O DISC é fantástico porque ele é um mapeamento comportamental. Ele faz um raio-x do seu perfil. Então, por exemplo, existem pessoas que elas são mais movidas a desafios, que elas são mais impulsivas. Então, elas não precisam de tanta estrutura para poder tomar uma decisão. Elas arriscam mais, que pode ser o seu caso. Tem pessoas que são mais cautelosas, que precisam ter ali mais estrutura para poder tomar uma decisão como essa. E também tem outros aspectos, né? Então, às vezes a gente tem família, às vezes a gente tem ali umas responsabilidades para serem atendidas. Então, tudo isso faz com que a gente vá ficando numa zona que não está confortável, por outro lado, está. Porque essa questão financeira muitas vezes está sendo atendida. Então, são alguns sinais que, se você aí que está nos ouvindo estiver passando, quanto mais cedo você buscar ajuda, mais fácil você sair dessa situação. Porque hoje, por exemplo, Felipe, tem áreas, você é de uma área que está bombando, né? É uma área excelente, que sempre tem oportunidades. Mas, se não é o caso, muitas vezes um profissional, para fazer uma transição sem ajuda, sem auxílio, ele pode levar em torno de um ano e meio para fazer uma transição.
Então, com a ajuda, tendo ali uma metodologia, tendo alguém para falar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, esse movimento ele se torna muito mais fácil, muito mais rápido. E foi o que aconteceu comigo nessa época. E hoje eu ajudo os meus clientes a fazerem essa transição também de forma mais rápida. Então, ao invés de demorar 1 ano e meio, 1 ano, eles levam 3 meses em média. Entendi. Então, o profissional que quando começa a sentir esses sintomas, essa ansiedade, esse sentimento de não pertencimento, então é hora de procurar um psicólogo. É hora de procurar ajuda, Felipe. O que acontece? Eu falo, hoje eu atendo como psicóloga clínica e atendo não necessariamente um psicólogo, mas aí... na verdade... O que é procurar ajuda? Quem a gente busca nessa ajuda? Na verdade, o psicólogo, ele é um profissional habilitado para fazer isso. Por exemplo, existem psicólogos que são especialistas em carreira. Existem psicólogos que são especialistas em transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, é importante entender em que nível você está. Por exemplo, quando eu precisei buscar ajuda, eu já estava num nível de burnout. Eu fiquei 5 anos nessa insatisfação. Essa infelicidade. Se você puder explicar pra gente, Aline, o que é o burnout? Eu sempre escuto falar do burnout, tal do burnout. Antigamente eu ouvia falar depressão, depois ansiedade, agora o burnout. Como é que funciona? O que é o burnout? Na verdade, Felipe, é uma mistura de vários sintomas, né? Hoje em dia está um pouco na moda, digamos, falar que a gente sofre de ansiedade, que a gente tem o TDAH, que a gente tem o... Esse daí também é outro, que todo mundo tem TDAH hoje em dia. Meu Deus do céu. Não é? Hoje em dia tá todo mundo falando, só que na verdade... Desculpa te cortar, tá? Mas isso se tornou até desculpa, tá? Eu vi gente falando... eu não fiz isso porque eu tenho TDAH. Eu não esqueci porque eu tenho TDAH. Eu lembrei porque eu tenho TDAH. Então, tudo é TDAH? Exatamente, Felipe. Por isso que eu falo que, infelizmente, muitas coisas acabam sendo banalizadas. E, realmente, as pessoas acabam usando isso como desculpa, né? Como muleta para não fazer as coisas. Quando, na verdade, o que se configura um transtorno é quando você tem mais de 3 sintomas e que esses sintomas, em conjunto, acabam prejudicando de alguma forma uma das áreas da nossa vida. Aí sim configura um transtorno. Quando você tem, eu tenho problema de memória, não é TDAH. Quando você tem esse pensamento acelerado, não necessariamente pode ser um transtorno. Mas por isso que é importante sempre buscar ajuda, buscar o diagnóstico, entender, de fato, ser acompanhado por um profissional. Então, quando você fala quem que as pessoas devem procurar? Um profissional habilitado. Hoje, o psicólogo, ele é um dos profissionais que mais tempo passa estudando, se certificando, se preparando realmente para lidar com essas questões voltadas para a saúde mental. Né? Por exemplo, um coach não é habilitado para lidar com essas questões. Pode lidar com outras questões, mas o melhor é procurar um profissional habilitado, porque hoje em dia, até mesmo aqui no LinkedIn, né, tem muita gente vendendo coisas que não entregam e não estão preparadas para entregar. Então, acho que esse é um tema importante da gente salientar aqui, para que as pessoas tomem muito cuidado, porque às vezes uma classe acaba sendo prejudicada por maus profissionais que não estão preparados para isso, né? Agora, falando do burnout, muitas vezes o burnout ele pode ser caracterizado por ansiedade crônica, por depressão, é um conjunto também de vários sintomas que nos levam a um esgotamento. E esse esgotamento é muito comum vir desse lugar profissional. E você sabia, Felipe, que é muito comum o burnout ser desenvolvido por pessoas que amam o que fazem? Para mim era o contrário, né? Normalmente tô fazendo o que eu não gosto e tô recebendo pressão para fazer aquilo que eu não gosto. Nossa, interessante. Pois é. Ele pode dar, sim, né? Eu, no caso, eu estava fazendo algo que eu não gostava realmente, isso me fazia mal, me levou para esse lugar de esgotamento mental.
onde eu tive, sim, depressão, eu tinha crise de ansiedade, então eu tinha uma mistura desses sintomas, desses dois transtornos. Mas é muito comum que o burnout aconteça quando a gente gosta do que nós fazemos, porque quando nós gostamos do que nós fazemos, nós trabalhamos mais. A tendência é que nós trabalhemos mais e trabalhemos muito, porque a gente acaba confundindo, né? Por exemplo, hoje eu amo o que eu faço, muito feliz, muito realizada. Seria com certeza uma coisa que eu faria de graça. E para mim foi um desafio chegar num lugar onde eu pudesse descansar mais, porque eu faria isso tranquilamente dia, tarde, à noite, final de semana, porque eu gosto de fazer isso. Então, é um cuidado que profissionais que também estão muito felizes, muito realizados, precisam tomar, porque a gente tende a se entregar demais nesses cenários também. Entendi. E onde vem, e como que você saiu, né, desse lugar onde você estava ali, que você já não estava se sentindo tão bem, para um lugar bom? Como que você rompeu? Como que você teve esse lapso de falar, agora eu vou mudar de vida e vou melhorar minha vida? O que aconteceu, Felipe, é que eu estava crescendo muito, né? Cheguei num lugar Cargo e financeiramente, né? exatamente, bem desejado aí pela maioria das pessoas, né? E não estava feliz, porém esse lado estava sendo atendido. E aí aconteceu uma situação que foi onde virei a chavinha. Felipe, eu trabalhava nessa época numa instituição financeira e eu atendia a empresas, né? E aí eu fui promovida para atender dentro de um hospital aqui da minha cidade. Então eu recebi um convite para atender lá. E eu vivia nesse hospital, Felipe, eu vivia doente, eu vivia tendo crises de enxaqueca, crises de gastrite. A cada 15 dias eu estava lá tomando soro na veia. Caramba! E aí, quando me fizeram, né, essa proposta para ir até lá, eu pensei o seguinte, bom, eu vou porque daí eu vou economizar a viagem, porque a cada 15 dias eu estou lá, já tá lá mesmo? já conheço algumas pessoas, então eu vou. E foi nesse momento, Felipe, que eu percebi que eu estava morrendo em vida, né? Que eu estava normalizando a minha doença e que eu não podia mais seguir dessa forma. E eu percebia, né, depois desses 5 anos, que sozinha eu não estava conseguindo, porque eu também tinha uma questão mental, porque como eu fiquei 5 anos fora do RH, eu acreditava que nenhuma outra empresa me daria oportunidade. Então, a minha mentalidade, ela estava trabalhando contra mim. Esse é um dos sinais, Felipe, que a gente precisa de ajuda, né? Porque a gente quer, mas a gente não consegue. Ou a gente não sabe como chegar onde nós queremos, como mudar a situação. Então, esse é um alerta que eu preciso buscar ajuda. E foi nesse momento que eu falei, não, eu realmente preciso fazer alguma coisa. Se sozinha eu não sei como, se eu acredito que ninguém mais me dará espaço no RH, eu preciso de ajuda. Então, foi nesse momento que eu busquei tanto a ajuda de um psicólogo, porque eu estava com problemas emocionais, como ajuda de um coach também de carreira. Porque o psicólogo, nessa época, ele me ajudou muito. Realmente, ele me ajudou com essas questões mentais, emocionais, ele deu um diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, eu senti essa necessidade de me movimentar, de fazer alguma coisa que me levasse para essa ação dessa transição. Então, foi nesse momento que eu também busquei ajuda de um coach. E para você ter uma ideia, Felipe, o que eu não consegui em 5 anos, eu consegui em 3 meses. Minha vida deu um salto gigantesco. Então, em 3 meses, eu já estava trabalhando com o RH novamente, inclusive numa empresa de tecnologia, contratando pessoas novamente. Eu desengavetei o sonho da psicologia e eu sempre fui muito estudiosa. Então, quando o coach, né, essas duas abordagens, na verdade, De novo a conexão caiu, pessoal. Vamos aguardar o retorno da Aline. Fiquem tranquilos. Veja só, que papo bacana, né? A gente, às vezes, se coloca numa situação onde a gente tem que se encontrar, né? Tem que se posicionar para buscar ajuda, buscar um reposicionamento, ou até mesmo buscar aquele sonho que a gente estava buscando, né? Vamos lá, a Aline voltou, já vou puxar ela de volta aqui.
Tava refletindo aqui, tá, Aline? Beleza. Acho que minha internet não tá muito boa hoje, né? Ah, mas deve ter sido essas questões das chuvas, se você, não sei qual cidade que você tá, mas São Paulo principalmente tá com problema de energia, conexões e tudo mais. Então fique tranquila, pode Então, dar bora lá. continuidade. Onde foi que eu parei? Você Você me estava acompanhou até falando. onde? Tá, você estava falando referente a. É que eu comecei a falar, indagar aqui, aí eu acabei me perdendo, tá? Mas eu vou lembrar, calma aí. Você estava falando que Eu estava referente falando, ao eu estava falando que eu retorno. comecei a estudar sobre coaching. Isso, não, o coach te ajudou a você. Foi duas coisas, né? Você estudar e o coach, aqueles dois momentos onde você conseguiu sair e voltar a trabalhar na empresa de tecnologia em recrutamento. E Isso, aí. exatamente. E aí eu comecei a estudar, fui buscar o que era aquilo, né, que tinha me ajudado tanto, o que tinha por trás dessa metodologia. Eu achei que tinha tudo a ver com RH, com psicologia. Então comecei a estudar, fiz certificação internacional, me debrucei realmente sobre essa metodologia, que é uma metodologia incrível para a realização de metas, né? Sim. E me apaixonei pelo processo. E aí foi uma virada na minha carreira, Felipe, por quê? Eu comecei a ajudar algumas pessoas. Como eu estava estudando, me certificando, eu comecei a ajudar algumas pessoas que trabalhavam comigo nessa época no banco. E cada pessoa que eu ajudava, que eu aplicava a metodologia do coaching, e aí em paralelo já estava fazendo psicologia também, eu ficava alucinada com o resultado. Eu falava, gente, isso daqui é incrível, é maravilhoso. E fui percebendo. Então você pegou ali o processo que o coaching fez com você, né? Da lá dos 5 anos reduzir para 3 meses, né? E você começou a criar um método com o aprendizado da psicologia para poder fazer algo novo ou algo diferente na sua carreira. É isso? Isso. Exatamente. Como para mim foi muito incrível o resultado que eu tive, né? Eu realmente, imagina, 5 anos insatisfeita, 5 anos travada na carreira. Depois de 5 anos, eu resolvi isso em 3 meses com essa metodologia. Eu fiquei uau! Eu falei, gente, isso daqui é sensacional. Tem tudo a ver com RH, tem tudo a ver com psicologia. Eu quero estudar isso, né? E aí fui estudar, fiz vários cursos, fiz certificação internacional. E quando você está se formando, né, o que aconteceu? A minha movimentação de carreira, a minha transição foi muito rápida, foi extraordinária. Né? Então, as pessoas que haviam trabalhado comigo no banco e que também não estavam bem, vinham me perguntar, Aline, o que é isso que aconteceu? O que você está tomando que eu quero tomar também, né? E aí, como eu estava estudando, eu comecei a aplicar esse método em algumas pessoas. E cada pessoa que eu ajudava de forma tão rápida assim, eu ficava surpreendida. Eu falava, gente, isso daqui é fantástico, né? E foi aí, Legal. Felipe, que eu comecei a perceber que tinha muita gente precisando de ajuda fora das empresas. Porque uma das coisas que me motivou a trabalhar com RH era ajudar as pessoas, né? E eu achava, depois de 15 anos trabalhando no mundo corporativo, eu nunca pensei em empreender, nunca imaginei ir por esse caminho, né? Mas foi aí que eu comecei a entender, nossa, tem muita gente precisando de ajuda fora das empresas, eu posso ajudar muita gente, olha quanta gente está pedindo minha ajuda. E aí eu fiquei 2 anos matutando sobre empreender e sobre fazer outra transição de carreira. E onde você se vê posicionada hoje? Como coach, como psicóloga clínica, e onde entra a mentoria de carreiras? É esse processo de coach, é a junção dos dois? O que é um mentor, o que é um coach? Qual é a diferença dos dois? Bora lá. Bom, um mentor, ele tem que ter vivido uma situação e chegado a um lugar para depois pegar na mão das pessoas que querem chegar nesse lugar e guiá-las através de um método, de um passo a passo. Esse é o mentor, tá? A conexão dela caiu novamente. Vou remover aqui. Quando ela retornar, eu já puxo de volta.
Mas vai ser interessante agora aprender o que é mentoria e o que é coaching. Finalmente vou aprender o que decifrar os dois, para não ficar falando errado. Vamos lá. Estão tentando nos boicotar, Felipe. Estão tentando derrubar a gente. Você falou, o mentor é o que faz e parou. Aí O pode mentor, começar sobre a mentoria. vamos lá. Eu vou falar até do psicólogo aqui, que eu acho que é legal também boa. trazer esses conceitos, porque a maioria das pessoas não sabe, não tem ideia, né? E aí, às vezes, acabam fazendo até escolhas não assertivas pela falta de conhecimento, né? O mentor, Felipe, ele tem que ter chego num lugar desejado por outras pessoas. E tendo ele chego nesse lugar, ele está habilitado para mostrar o caminho para outras pessoas que também querem chegar lá. Então, como mentor, eu vou pegar na mão das pessoas que querem chegar onde eu cheguei. Por exemplo, eu cheguei ao cargo de gerente. Então, tem pessoas que querem chegar lá. Aline, como é que você chegou lá? Quais foram os passos que você deu para chegar lá? Então, o mentor, ele tem que ter vivenciado o que as pessoas gostariam de vivenciar. E tendo vivenciado, ele vai ter ali o passo a passo, vai te direcionar com assertividade. O coach, que é o profissional, ele é responsável por aplicar uma metodologia de alcance de resultados mais rápido do que uma pessoa levaria sozinha e visando alcance de metas. O coach, ele não precisa ter chego. Por exemplo, um coach que vai ajudar uma pessoa a alcançar o cargo de liderança. Não necessariamente ele precisa ter chego no cargo de liderança. O mentor, sim. O coach é especialista na ferramenta de coaching, que é uma ferramenta para alcance de metas. Ponto final. Já o psicólogo, ele é um profissional que estudou ali pelo menos 5 anos, especialista em saúde, bem-estar, né? E ele tem ferramentas para lidar com questões voltadas para transtornos, saúde, né? Agora, inclusive o Conselho de Psicologia, Felipe, já reconheceu o coaching como um braço da psicologia. Muita gente tem preconceito contra o coaching, inclusive os próprios psicólogos têm muito preconceito contra coaching, mas, na verdade, o Conselho já fez esse reconhecimento. Então, o psicólogo, ele pode ser habilitado para aplicar a ferramenta do coaching. Então, quando você for procurar um coaching, a melhor opção é procurar um psicólogo que também tem essa certificação, porque esse psicólogo ele vai estar mais preparado. Claro. Entendi. E então a parte... Você já teve a oportunidade, Felipe, de fazer alguma dessas abordagens? Eu fiz uma conversa com um coach uma vez, aquela primeira reunião, eu nem lembro com quem foi, nem lembro o nome da pessoa. Foi lá na Paulista, fiz uma reunião lá com a pessoa. Eu achei interessante, mas o momento não era o que eu precisava, sabe? Não era aquilo que eu precisava. Eu tava com outra mentalidade, era outro momento, era pré-pandemia, era antes da pandemia, né? Um ano antes da pandemia. Então, o momento era outro, a situação era outra, o meu pensamento era outro. Veio muita maturidade com a pandemia, sabe? Eu tinha que ficar me locomovendo até a empresa, eu tinha que ter uma residência próxima da empresa. Hoje eu estou no interior, eu consegui, né, com essa opção de home office, eu consegui vir para o interior para ganhar qualidade de vida. Então, acabou que eu não dei sequência, mas eu também não gostei muito da conversa, né? Eu acho que por isso que não dei sequência. E mentoria eu nunca fiz, eu faço mentoria sim pela Strides. Strides é uma empresa de lifelong learning, né? Eles pregam lifelong learning, onde tem gestores e líderes, né, da minha área de tecnologia que dão mentorias, só que não é de uma empresa específica, sabe? São 15 mentores de várias empresas que a gente faz encontros e fica discutindo ali situações, cases, né, para ser solucionado.
E psicologia, a minha esposa é psicóloga, eu sei como funciona e eu nunca passei por um psicólogo. Eu sei de psicologia pela Que história da minha esposa. legal. E eu sei que é importante todo mundo passar, eu sempre recomendo para quando eu estava com cargo de gestão, a todos os meus colaboradores, a passar para o psicólogo. Quando eu posso, eu vejo que a pessoa é muito ansiosa ou tem uma certa situação assim, eu recomendo a pessoa, não, procura um psicólogo, vai, fala que o psicólogo é importante. Ah, mas psicólogo é para louco. Eu, não, nem sempre, né? Assim, eu Psicólogo conheço... é para todo mundo que deseja ficar bem. É isso aí. É isso aí. Eu normalmente uso o termo organizar o pensamento. Procura um psicólogo para organizar seu pensamento, né? E normalmente E é o indico que minha todos esposa. precisamos. Né? Né? E é exatamente o que todos E é o precisamos. que todos precisamos. Eu tenho uma falha de organização de pensamento, assim, eu até travo. Você pode ver que minha fala eu travo na hora de falar, eu não tenho uma fala constante, contínua. Eu acho tão bonito as pessoas que começam a falar e faz. Eu falo, então, eu faço muito e assim, nas minhas falas. Eu acho, não sei se é uma trava minha mesmo, normal, ou se é eu que penso rápido demais. Já me falaram isso, você pensa rápido demais, mas eu não acho que não é isso, não, acho que eu penso até devagar. Mas esses são vícios de linguagem também, né? Mas que Sim. primeiro começam aqui. Mas que legal que você está aqui se desafiando aí já no 42, né? Episódio 42. Porque aqui é o maior laboratório que você tem para ir treinando, para ir desenvolvendo isso. Se você conversasse comigo há 1 ano atrás, antes do Primitivo Cast, eu era outra pessoa. Outra situação, outra forma de pensar, outra forma de falar. Inclusive, essa mentoria que eu falei para você que eu estou participando, eu estou agora, do meio do ano para cá, não é coisa antiga, não. Todas essas coisas que eu comecei a buscar, né? Coach, mentoria, melhoria na carreira, ajuda no meu processo, né? Uma das pessoas que eu cheguei foi você, né? Através do LinkedIn, até para entender como que funciona o processo de coach e tal, mentoria. Exatamente nesse momento de entender, né? Eu preciso dessa ajuda para dar o próximo passo? Eu não preciso? Eu consigo fazer isso sozinho? Não consigo? É isso que eu quero? Ou eu estou só viajando aqui nas minhas vontades? Então, essas coisas, né, eu estou trazendo o meu caso aqui, até mesmo para servir de exemplo para outras pessoas. Talvez, às vezes, a gente não se acha onde a gente quer estar, né? Fica divagando. Ah, será que eu posso? Será que eu consigo? Será? É tudo um será e fica pensando. E nunca toma atitude. É que eu sou meio louco, aí eu saio tomando atitude. Às vezes até além do que deveria tomar. Que tem tudo a ver com mentalidade, né? O que eu falei, volto a falar. A nossa mente, tudo que nós queremos, Felipe, a nossa mente tem que estar caminhando para lá, tem que nos levar até lá. A nossa mente tem que estar calibrada para nos levar para lá, né? A nossa mente, ela pode ser nossa principal aliada ou nossa principal... Calma que vai voltar. Evoluir, alcançar nossas metas e continuar crescendo, construir uma carreira de sucesso com felicidade, começa antes aqui. Aline, deu uma travada na conexão, que você falou, a nossa mente, aí travou, aí voltou agora, tá? Foi só alguns segundos. Tá travando muito, né? Acontece. Mas você pode falar, você falou, a nossa mente... A nossa mente, ela é nossa principal aliada ou nossa principal inimiga? Entendi. Né? Boa. E nossa mente, ela tem que estar calibrada com para onde nós queremos ir. Porque se a gente quer ir para um lado, nossa mente está falando, não dá, você não consegue, você não é capaz, isso não é para você, aí também é um sinal que às vezes a gente precisa de ajuda. Porque a nossa mente tem que estar alinhada com o que nós queremos para a nossa vida, para a nossa carreira. E você usa alguma teoria, algo
algum método específico nas suas sessões com esses profissionais que tentam alcançar alta performance ou alcançar esse próximo passo? Sim. Felipe, aqui eu brinco com vocês que eu vendo o que vocês querem, entrego o que vocês precisam. Porque como eu tenho várias... Caiu a conexão. Logo, logo ela retorna. Bem, o papo tá bacana. Provavelmente vai ter aí várias interrupções por causa da conexão. E vamos tentar fazer um bate-papo no futuro aí, no início do próximo ano, com a Aline novamente, com uma conexão melhor. Mais contínuo, umas falas mais um bate-papo mais corrido. Deixa eu ver se ela retornou aqui. Aí, voltou. Eu já estou anunciando para eles aqui, Aline, que hoje a conexão tá ruim, né? Mas que no início do próximo ano a gente vai fazer uma agenda aqui para a gente ter um bate-papo mais corrido, mais fluido, tá bom? Já fica combinado aí. Ai, combinado. No final do mês de janeiro, começo de fevereiro, a gente combina uma data aí para retornar, temporada 2025. Beleza? Mas você tava falando. Nossa, tá indo demais e eu só trabalho online. É horário, deve ser. Vai saber o que está acontecendo, né, com a operadora. Mas vamos. Você estava falando lá do. Deve estar com algum problema aqui. Do problema da teoria, né? Alguma coisa que você utiliza, alguma ferramenta que você utiliza então, para suas sessões. Eu tava falando que eu vendo o que vocês querem, entrego o que vocês precisam. Isso. Aí você vai começar Isso. Eu brinquei que eu vendo o que vocês querem, entrego o que vocês precisam. Correto, porque como eu tenho várias abordagens, né? Então, hoje eu sou psicóloga clínica. Hoje, dentro da psicologia, Felipe, eu atendo líderes, executivos, empreendedores, né? E eu também trabalho com mentoria de carreira para líderes. Então, vou ter que pedir para ela encerrar, para a gente não ficar comprometido aqui com esse episódio. Tá? E aí no próximo episódio ela traz aí todas as ferramentas, as informações. Eu peço desculpa, tá, pessoal? Online é assim mesmo. Tem dia que não dá certo, principalmente quando acontece muita chuva, acontece muito problemas de energia, problemas de conexões. E quem trabalha online sabe o que eu estou falando. Esperar ela retornar aí para a gente finalizar o episódio e já deixar aí agendado o convite, né, para vocês e agendado para um próximo bate-papo. Aproveitando, né, enquanto ela retorna aí, a gente tem aqui o QR Code no canto superior direito. Quem puder apoiar o Primitivo Cast e estiver aí gostando dos episódios, gostando da temporada 2024 do Primitivo Cast, nossa primeira temporada, fique à vontade. Aqui é para a gente poder manter a plataforma, né, de transmissão e continuar trazendo esses convidados inspiradores aí do mercado para falar com a gente sobre a sua jornada e sua trajetória. Para quem estiver ouvindo nos canais de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, o nosso Pix é silvestre@primitivocast.com.br. Deixa eu só mandar mensagem para ela aqui. Se não conseguir retornar, fique tranquila. Eu encerro e remarcamos um
Novo episódio. Aqui é tudo ao vivo. Ao vivo é legal assim. Vamos ver que ela responde. Ah, retornou. Aline, vamos fazer assim? Hoje a conexão tá muito ruim, né? Problema da internet. Vamos fazer assim, vamos remarcar esse episódio para segunda semana de novembro? Com certeza, Felipe, peço desculpas, realmente está travando muito sem problema, aqui. acontece. Triste por não poder participar assim de forma mais assertiva, não, mas assertivo. bora remarcar. Foi assertivo. Não, já vamos deixar remarcado aqui já em live, a gente remarca em live. Vamos deixar pro dia 11 de novembro? Dia a 11 continuidade? De novembro. Pode ser sim, com certeza. 11 de novembro, então, 8 horas, a gente se encontra aqui novamente para gente... Perdão, gente, dar continuidade. Pelas falhas aqui. Felipe, agradeço de qualquer forma. E vamos falar. Somos persistentes, né? Somos brasileiros. Somos persistentes. Vamos se programar aí agora. Então, dia 11 a gente retorna novamente com a Aline Bravo. Já fica aí o convite para todos para a gente continuar esse bate-papo. E eu quero saber sobre várias coisas de psicologia, de mentoria e da sua trajetória ainda, para saber como é que você deu esse up, né? Combinado, Felipe. E incentivar outras pessoas também através da sua trajetória. Que esse é o nosso objetivo. Nos vemos então. Até mais. 11 do 11. 11 do 11. Tchau. Tchau. Um abraço.